Saudações, amigos e amigas. Mais uma vez reunimos-nos aqui para o estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo 6, Manifestações Visuais, que está na segunda parte do Livro dos Médiuns. E já estamos no último tema, né, no último item desse capítulo, do capítulo 6, sobre o ensaio teórico sobre as aparições e finalizando com teoria da alucinação. Vamos compartilhar a tela. Então, esse 108, essa questão 108, é a última questão, né, sobre o ensaio teórico sobre as aparições. E, como a gente já falou nos outros estudos, o Kardec ele não vai destacar, né, esse subtítulo aqui, mas é bom porque fica, até para a gente fica fácil de visualizar qual é a temática, né? Então, espíritos glóbulos, que é como Kardec se refere para esses supostos espíritos, né? Então, vamos ver do que se trata isso aqui. 108. As considerações precedentes. Acrescentaremos o exame de alguns efeitos de ótica, que deram origem ao singular sistema dos espíritos glóbulos. Ou seja, como o nosso estudo é um estudo continuado, né? E o próprio Kardec está falando, né? As considerações precedentes, ou seja, sobre todo aquele capítulo anterior, sobre todas as outras questões anteriores, que ele está fundamentando a respeito das aparições. Então, além daquelas considerações, né, Kardec vai acrescentar essa temática aqui, né, que é o exame de alguns efeitos de ótica, que deram origem ao singular sistema dos espíritos glóbulos. Nem sempre o ar apresenta limpidez absoluta e há ocasiões em que as correntes das moléculas aeriformes são perfeitamente visíveis, assim como a agitação que nelas produz a ação do calor. Algumas pessoas tomaram isto por aglomerações de espíritos a se agitarem no espaço. Basta nos citar esta opinião para que ela fique desde logo refutada. Há, porém, outra espécie de ilusão não menos estranha, contra a qual devemos estar igualmente prevenidos. Então, antes de entrar nessa ilusão, né, não menos estranha, só vamos fazer esse primeiro comentário nesse parágrafo aqui, né? Então, o que o Kardec está trazendo? A gente vê muitas partículas suspensas no ar. E às vezes a gente nem enxerga, né? Porque é fácil de imaginar isso quando a gente está dentro de um galpão, por exemplo, e entra, né, aquela réstia, né, de sol, né, pela telha e a gente vê todas aquelas partículas em suspensão. É lógico que não é disso somente que Kardec está falando de qualquer coisa, né, que possa estar, inclusive pela ação do calor, não só pelo vento. A própria temperatura vai fazer com que algumas partículas elas se agitem no espaço. Então, diante disso, muitas pessoas queriam dizer que havia um aglomerado de espíritos ali. Então, uma das explicações que Kardec traz para essas coisas é simplesmente usar a razão, né? E o outro, né? Não menos estranha, outra espécie de ilusão não menos estranha, é o humor aquoso do olho. Apresenta pontos quase imperceptíveis que perderam alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido, cujos movimentos eles acompanham. Produzem no ar ambiente e à distância, por efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos, cujos diâmetros variam de 1 a 10 milímetros e que parecem nadar na atmosfera.
vimos pessoas tomarem esses discos por espíritos que as seguiam e acompanhavam a toda parte. No seu entusiasmo, elas tomavam como figuras os matizes da irisação, o que é quase tão racional como ver uma figura na Lua. Bastaria uma simples observação feita por elas mesmas para reconduzi-las ao terreno da realidade. Eu até grifei aqui, né? É quase tão racional como ver uma figura na Lua, porque é isso que eu acho interessante no Kardec, essa ironia, né? Esse humor fino. Porque o que que ele está falando aqui, né? O que que ele está tratando? Está tratando do olho, né? A gente tem a íris, tem esse humor, né? O aquoso, que é uma gelatina, como se fosse uma gelatina, e você pode ter pontos, né? Dispersos, flutuando. A gente vai ver melhor isso um pouco mais para frente, né? Até a terminologia usada. Mas eu não sei vocês, mas eu tenho, e muitas, né? Eu tenho astigmatismo, mas eu tenho bastante é, é, essas, é o que a gente chama de moscas volantes, né? Esses pontinhos pretos. Quando você fica olhando reto, você vê ele, parece até um planetinha em órbita, assim, ele vê ele andando devagarinho. Se você tenta fixar o olhar nele, né? Ele corre para o lado. Lógico, você está mexendo né, todo a, O a globo, sua o íris, né, o globo seu globo ocular. ocular, né? Uhum, é isso mesmo. Então, aí, quando eu era mais menino, eu ficava olhando para o teto e eu ficava perseguindo, porque eu achava engraçado que ele vai fugindo, né? Mas eu nunca pensei que eram espíritos, né? Por isso que quando eu me deparei com a doutrina espírita e li isso aqui, eu identifiquei logo, porque eu tenho bastante isso, né? E a maioria das pessoas tem, né? Mas até isso Kardec trouxe, né? Então, fala sobre partículas suspensas no ar, fala sobre como é que elas podem estarem suspensas, fala do humor aquoso na íris, né? Por isso que ele fala os matizes da irisação, né? Da íris, né? Da íris ocular. Então, tomar isso, né, como um objeto ou como um espírito é quase tão racional como ver uma figura na Lua. Já viram o rosto de Jesus na Lua, já viram astronautas, extraterrestres caminhando por lá, enfim, né? Bastaria uma simples observação feita por elas mesmas para reconduzi-las ao terreno da realidade. Afirmam aquelas pessoas que esses discos ou medalhões não somente as acompanham, tá falando ainda, né, desses ciscos, desses, né, no olho aí, que são os espíritos, né? Mas elas ainda afirmam que elas acompanham, como seguem todos, não só acompanham, como seguem todos os seus movimentos. Vão para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, ou então param, conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Isso nada tem de surpreendente. Como a sede da aparência é no globo ocular, ela tem que acompanhar todos os movimentos do olho. Se fossem espíritos, seriam forçados a admitir que o papel que desempenham é mecânico demais para seres inteligentes e livres, além de muito cansativo, mesmo para os espíritos inferiores. Portanto, e com mais forte razão, trata-se de um papel incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Um outro elemento que Kardec traz aqui é que como é que você identifica, né, um fenômeno espiritual? Ele tem que ter um sinal de inteligência. Ainda que sejam inteligências ainda primitivas, aqueles espíritos que ainda trabalham com batidas, né? Mas eles têm que mostrar alguma coisa, e não uma coisa mecânica, porque a própria mecânica a física explica, né? E aqui entra aquela questão que eu falei, que quando eu era menino eu ficava olhando para o teto e ficava perseguindo esses pontos pretos, né? É exatamente isso. Para onde você mexer, lógico que vai.
Porque seu olho é uma redoma, né, com um líquido ali dentro. Então você mexe, aquele líquido todo está em movimento. A gente só não percebe porque não tem os cisquinhos lá, mas quem tem sabe do que ele está falando, né? É verdade que algumas pessoas tomam por espíritos maus os pontos escuros ou moscas amauróticas. Esses discos, do mesmo modo que as manchas negras, têm um movimento ondulatório, cuja amplitude não vai além de um certo ângulo, concorrendo para a ilusão o fato de não acompanharem bruscamente os movimentos da linha visual. Sua razão é bem simples. Como dissemos, os pontos opacos do humor aquoso, causa primeira do fenômeno, se acham em suspensão e tendem sempre a descer. Sobem quando são impelidos pelo movimento dos olhos, porém, chegados a certa altura, os discos descem por si mesmos e depois se imobilizam. A mobilidade deles é extrema, pois basta o movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco no espaço em que se produz a imagem. Enquanto não se provar que uma imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se poderá ver no fato mais do que um simples fenômeno óptico ou fisiológico. E aqui, você sabe que eu lembrei? Você sabe aqueles enfeites de Natal, e não sei por que a gente tem que, mesmo nos trópicos, a gente tem que cultuar um Natal americano, né? Porque você entra aqueles enfeites natalinos com neve. Eu só fui ver neve quando eu saí do Pará. Que diacho de Natal é esse que tudo é americanizado, né? Mas vocês sabem o que eu estou falando, né? Aquelas coisinhas que a gente sacode, não é? Aí fica cheio daquelas coisinhas brancas voando. É aquilo ali que ele está falando. Se você para de mexer naquele elemento aquoso, que é um líquido que tem ali dentro, as bolinhas brancas vão descendo. E quando você balança de novo, eles começam. Praticamente é esse o movimento que ele está se referindo. Moscas amauróticas. Não são moscas com problema psicológico. No século XIX, a medicina ainda não dispunha de tecnologias avançadas para o exame do interior do olho. Portanto, o termo moscas amauróticas era usado de forma mais ampla e imprecisa para se referir a manchas escuras na visão que sugeriam uma doença ocular grave que poderia levar à cegueira, a maurose. Hoje sabemos que as moscas volantes são, na maioria das vezes, um fenômeno benigno relacionado ao envelhecimento natural do olho. No entanto, a preocupação expressa pelo termo antigo não era totalmente infundada, pois o aparecimento súbito dessas manchas pode sim ser um sinal de problemas sérios, como o descolamento da retina. Eu trouxe isso aqui porque a gente tem que lembrar que a gente não pode ler esse livro com a cabeça da ciência do nosso tempo. Então, as referências que Kardec faz, e mesmo assim são bem acertadas, né? Apesar de não ter todo o desenvolvimento para fazer o diagnóstico, né, que a gente tem hoje para ver, inclusive, a fundura, né, o fundo dos olhos e uma série de instrumentos que hoje a gente tem, mas já se falava, né, dessa forma aqui. Tudo bem até aqui? Dá-se a mesma coisa com as centelhas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos, pela contração dos músculos do olho, e que são devidas, provavelmente, à eletricidade fosforescente da íris, pois geralmente se limitam à circunferência do disco desse órgão. Tais ilusões só podem resultar de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado seriamente a natureza dos espíritos, por todos os meios que a ciência prática faculta, compreenderá tudo o que elas têm de pueril.
Do mesmo modo que combatemos as teorias arrojadas com que se atacam as manifestações, quando essas teorias decorrem da ignorância dos fatos, também devemos destruir as ideias falsas, que denotam mais entusiasmo do que reflexão e, por isso mesmo, causam mais dano do que bem. Com relação aos incrédulos, já naturalmente predispostos a buscar o lado ridículo das coisas. 109. Como se vê, o perispírito é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave que explicou uma porção de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por novo caminho, ao lhe tirar todas as características de maravilhosa. Foram os próprios espíritos, e eles mesmos nos indicaram o caminho, que explicaram a ação dos espíritos sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Ou seja, a gente já está aqui falando sobre as manifestações visuais, mas ele também estudou, né, o, os movimentos de transporte, ou seja, os físicos, né? Aí encontraremos também a explicação de muitos outros fenômenos que examinaremos antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. E aqui a gente vê, né, o Kardec pedagogo agindo aqui. Então, primeiro ele está tratando de todos os fenômenos. Como é que é possível esses fenômenos acontecerem? Então, por isso que há uma ordem, né? Há uma ordem nesses capítulos que Kardec vai construindo. E isso se dá com todos os livros, e a gente, inclusive, falou também do Evangelho. Aqueles capítulos não estão ali aleatoriamente, eles têm, né, um motivo de estarem naquela ordem ali. E qual é o motivo? O motivo é da compreensão, para fazer uma base no conhecimento, para ir aprofundando para temas mais complexos. Então, não é porque se comunica com o espírito, que fala com o espírito, que ele escreveu sobre as conversas com os espíritos, que ele ditou as mensagens, independente se as mensagens eram belíssimas ou não, se eram apocalípticas, futurísticas, não, né? Ele vai trabalhar com muito cuidado, primeiro validando o fenômeno, porque se você não valida o fenômeno, se você não dá sustentação, a comunicação pode ser falsa, né? Então, tem uma série de elementos que a gente está estudando até agora, para depois entrar nas comunicações. Então, se a gente não estuda esses fenômenos, principalmente quando a gente vai falar desses fenômenos de emancipação da alma, sobre o êxtase, tudo isso influencia nas comunicações. Então, Kardec, ele constrói a base no Livro dos Espíritos, e aqui mesmo a gente vê ele indo com muito cuidado, primeiro trabalhando os fenômenos. Mais para Mário. frente, ele vai trabalhar as mediunidades e finalmente as comunicações. E a emancipação, ou seja, os fenômenos, depois vai trabalhar as mediunidades, vai falar sobre os médiuns, os perigos da mediunidade, enfim, né? Depois ele entra nas comunicações, que também não é um assunto tão fácil, né? Ou pelo menos deveria ser levado mais a sério, né? 110. Longe estamos de considerar a teoria que apresentamos como absoluta e como a última palavra da doutrina. Novos estudos, sem dúvida, a completarão ou retificarão mais tarde. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja ainda hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos por efeito de causas que nada têm de sobrenaturais. Mesmo sendo uma hipótese, não lhe pode negar o mérito da racionalidade e da probabilidade. E como tal,
vale tanto quanto todas as explicações que os negadores oferecem para provar que nos fenômenos espíritas só há ilusão, fantasmagoria e subterfúgios. Tem dois pontos interessantes aqui na 110. Primeiro, a própria humildade do Kardec, né, em admitir que ele não está trazendo uma resposta definitiva. Longe de estarmos de considerar a teoria que apresentamos como absoluta e como a última palavra, né? Por quê? Porque ele sabe que, com o passar do tempo, e dos estudos, da compreensão que a gente vai atingindo paulatinamente, na nossa evolução, sabe que novos fatos vão se apresentar, novas explicações e explicações mais convincentes, mais, né, dentro da realidade vão poder surgir. E outra aqui, né? Segundo ponto, novos estudos sem dúvidas a completarão ou retificarão mais tarde. Infelizmente, Kardec tem que puxar um banquinho e sentar um pouco. Tem que esperar sentado aí durante um tempo. Porque do século XIX para cá, o Kardec ele esperava que nós dessemos continuidade nos grupos, nas sociedades, né? Que ele tanto incentivou serem criadas, e não na sociedade no sentido de uma instituição. E ele sempre incentivou criação de grupos familiares, grupos pequenos, e grupos para fazer evocação de espíritos, inclusive espíritos familiares, e a instrução através da invocação. Para quê? Para darem continuidade nesses novos estudos. Novos estudos, sem dúvida, completarão. Ele está falando de quem? Ele está falando do legado que ele vai deixar e está olhando para o futuro, né? Então, ele sabe que ainda tem muitas coisas para que a gente aprenda, mas mesmo sendo uma hipótese, não lhe pode negar o mérito da racionalidade e da probabilidade, como tal, vale tanto quanto todas as explicações que os negadores oferecem para provar que nos fenômenos espíritos só há ilusão, fantasmagoria e subterfúgio. Ou seja, mesmo ainda longe de ser uma coisa absoluta, para o tempo dele era o que ele podia apresentar, era o que os espíritos podiam nos instruir, era o que nós poderíamos entender dos fenômenos, né? Esse futuro que Kardec previu, eu ia falar que ainda não chegou, mas ao mesmo tempo, não só não chegou, como parece que o passado se repete, né? Porque parece que a gente regrediu, na verdade, né? Porque o Espiritismo, quando chega aqui, até a própria tradução, né, que o Herculano Pires vai fazer do título do livro, ele tira o título de Livro dos Médiuns ou dos Evocadores, ele tira, né? Ele troca por doutrinadores, né? E as federativas, comandadas pela FEB, incentivam por conselhos, principalmente de espíritos como Emmanuel, André Luiz, de que as reuniões elas não devem ter evocações, porque só os espíritos mentores estão aptos a trazer os espíritos com quem nós vamos conversar. Instituíram algumas regras para isso, que não podia ser em casa, tinha que ser num local adequado, numa sala fechada, com especificações de mobiliário, né? E a literatura que podia ser lida lá dentro. Então, a gente vê que realmente nós demos uns 40 passos para trás. Então, aqui é a marca de Kardec, né? Nos deixando aqui um lembrete para os estudiosos que a gente não desanime e continue fazendo nossas pesquisas, nossos estudos, as nossas evocações e as nossas invocações, né? Para que a gente possa se instruir com a espiritualidade superior, através das
reuniões mediúnicas, né? Então, na verdade, houve uma interrupção no processo, né? Eu já levantei essa questão aqui que não é por acaso, né? Isso é pensado, isso não foi por acaso. Isso é tudo pensado por espíritos refratários. E como nós já cansamos de levantar a questão, quando você quer dominar uma ideia, ou um grupo, ou enfim, a primeira coisa que você faz é tomar a comunicação, literalmente, né? E divulgar a verdade que você quer que ela seja a sua verdade. Por isso que essas comunicações com os espíritos são proibidas. Porque um dia você pode fazer uma reunião séria na sua casa e começar a descobrir que tudo que eles estão falando, né? Aliás, não precisa nem disso, né? Se você lê Kardec com atenção, agora nós vamos entrar já no último tema desse capítulo sexto, sobre as manifestações visuais, que é a teoria da alucinação. Por quê? Porque o Kardec ele está explicando os fenômenos, mas, ao mesmo tempo que ele está explicando, ele está refutando. Então, na época, teria a teoria de que esses fenômenos visuais, eles não passavam de uma alucinação. Então, Kardec vai trabalhar com as duas coisas. Ele, em um determinado momento, ele vai aceitar que realmente há a alucinação, a gente não pode negar. Existem porque isso faz parte, inclusive, da biologia, né? Do corpo físico, ou seja, as doenças psicológicas, psiquiátricas e etc e tal, né? Existem, e não necessariamente que uma pessoa é louca, né? Ou alucinada, mas ela pode ter picos, né? Ou por um estado grave de doença, ou uso de substâncias, enfim. Então, é lógico que nós temos que admitir todas as possibilidades, mas o Kardec não vai olhar só para o material. Ele está trazendo as explicações, né, do lado espiritual, que boa parte dessas explicações é justamente quando você entende, né, as propriedades do perispírito. Então, 111. Os que não admitem a existência do mundo incorpóreo, ou dos espíritos, e invisível, julgam explicar todos os fenômenos espíritas com a palavra alucinação. Então, quer dizer, é um radicalismo, né? Porque a pessoa, ela julga explicar todos os fenômenos através de uma única explicação, alucinação. Tudo é, não, que o cara é alucinado. Então, a definição dessa palavra é conhecida. Ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepções que realmente não tem. A palavra origina-se do latim alucinare, errar, que vem de ad lucem. Mas, ao que saibamos, os sábios ainda não apresentaram a razão fisiológica desse fato. Lembrando de novo, né, que a gente tem que se deter na ciência da época de Kardec. Hoje, inclusive, a gente tem a neurociência, né, que vai aprofundar essas questões aí do sono, né, de como o cérebro funciona, sobre consciência, uma série. Vamos olhar aqui do ponto de vista, é o que Kardec está tratando, né? Até parece, perdão, né, só reforçando aqui o último parágrafo, né, mas ao que saibamos, os sábios ainda não apresentaram a razão fisiológica desse fato. Até parece que a ótica e a fisiologia não têm mais segredos para eles. Tipo, já descobriram tudo que tinham, né, para descobrir. Entretanto, como é que ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se mostram ao espírito em determinada circunstância? Querem explicar todos os fenômenos pelas leis da matéria. Que o façam, mas que deem, com o auxílio dessas leis, uma teoria da alucinação.
boa ou má, será sempre uma explicação. Então, é aquilo que a gente fala, inclusive, aqui entre nós, né? Quando a gente vai apresentar uma ideia, nós temos que fundamentar. Você tem que ter uma teoria. Se quer provar que os fenômenos é pela alucinação, então você tem que fundamentar. Ou seja, você tem que criar, já que a gente está falando de ciência, então tem que criar uma teoria da alucinação. Independente se ela é boa, se ela é má, mas você tem que ter uma explicação. Não pode só. Não, é alucinação. É alucinação. Tá, mas por que que nós chegamos a essa conclusão que é alucinação? É o que o Kardec pede aqui, né? A causa dos sonhos jamais foi explicado pela ciência. Ela atribui a um efeito, perdão, ela, a ciência, né, os atribui a um efeito da imaginação, mas não nos diz o que é a imaginação, nem como se dá a produção dessas imagens tão claras e tão nítidas que às vezes nos aparecem. Equivale a explicar uma coisa que não é conhecida por outra mais desconhecida ainda. A questão, portanto, ainda está por resolver. Então, aqui entra também na parte do sonho, né? Através da imaginação, né? Então, como é que se explica esses sonhos? Dizem ser uma recordação, os sonhos, né? Ou a imaginação. Dizem ser uma recordação das preocupações da véspera. Porém, mesmo que se admita essa solução, que nada resolve, ainda restaria saber qual o espelho mágico que conserva, assim, a impressão das coisas. Como explicar, sobretudo, essas visões de coisas reais que a pessoa nunca viu no estado de vigília e nas quais jamais pensou? Só o Espiritismo nos poderia dar a solução desse estranho fenômeno que passa despercebido em razão da sua própria vulgaridade, como sucede com todas as maravilhas da natureza que não merecem do homem a devida atenção. Os sábios não se dignaram de se ocupar com a alucinação. Entretanto, quer seja real, quer não, ela constitui um fenômeno que a fisiologia tem que se mostrar capaz de explicar, sob pena de confessar a sua inabilidade. Se algum dia um sábio resolver dar esse fenômeno, não uma definição, entendamos-nos bem, mas uma explicação fisiológica, veremos se a sua teoria resolve todos os casos, sobretudo se não omite os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento da morte, e se esclarece a razão da coincidência da aparição com a morte da pessoa. Se fosse um fato isolado, poder-se atribuí-la ao acaso. Como, porém, é muito frequente, o acaso não se presta a essas reincidências. Senão seria mais acaso, né? Se ao menos aquele que viu a aparição tivesse pensado que a pessoa que lhe apareceu estava prestes a morrer, tudo bem. Mas quase sempre quem aparece é justamente a pessoa em quem menos se pensa. Logo, a imaginação não se aplica ao caso. Mais difícil ainda é explicar pela imaginação as circunstâncias em que se deu a morte, quando não se tem a menor ideia do que de fato aconteceu. Então, ele está relatando casos, né, de pessoas que, espírito da pessoa, né, que vai ao encontro de uma outra pessoa querida, né, normalmente, e mais tarde a pessoa descobre que essa pessoa veio a falecer naquele instante, né? E como ele falou, se fosse o acaso, mas quando essas aparições elas se tornam frequentes, não deixa de ser acaso, não pode mais falar que é acaso. Então como é que a gente explica isso? Né? Pela fisiologia? Não, né? Pela alucinação? Não. Lembrando que Kardec explica já, né? Principalmente no Livro dos Espíritos, quando ele vai falar exatamente das formas como a alma se emancipa do corpo, né? Seja no sono físico, seja no êxtase, desprendimentos, e também
como o espírito se desloca, que é através do pensamento, né? Como ele se irradia, né? Mas retrucarão os partidários da alucinação. A alma, se é que existe uma alma, isso os partidários da alucinação falando, né? Tem momentos de superexcitação em que suas faculdades se exaltam. Estamos de pleno acordo. Porém, quando o que ela vê é real, já não pode mais haver ilusão. Se na sua exaltação a alma vê uma coisa que não está presente, é que ela se transportou para aquele lugar. Ora, se a nossa alma pode transportar-se para junto de uma pessoa ausente, por que não poderia a alma dessa pessoa transportar-se para junto de nós? Dignem-se eles, na sua teoria da alucinação, de levar em conta esses fatos e não se esqueçam de que uma teoria a que se podem opor fatos que a contrariem é necessariamente falsa ou incompleta. Enquanto aguardamos a explicação que os partidários da alucinação venham a oferecer, vamos tentar emitir algumas ideias a esse respeito. Ou seja, Kardec meio que encerra, né, essa parte aqui com relação à alucinação, no sentido de que o que ele tinha para falar, ele já falou. Ele só pode aguardar o que os partidários dessa teoria da alucinação têm para se manifestar, né? Porque não foi convincente e ele refutou todas elas. Então, enquanto Kardec aguarda a explicação dos partidários da alucinação, vamos tentar emitir algumas ideias a esse respeito. Aí o Kardec agora ele vai fazer uma dissertação a respeito. 113. Os fatos comprovam que há aparições verdadeiras, perfeitamente explicáveis pela teoria espírita, e que só podem ser negadas pelos que nada admitem fora do organismo, ou seja, pelos materialistas. Mas, a par das visões reais, não haverá alucinações no sentido de que se atribui a esta palavra? Sem a menor dúvida. Qual a sua origem? Os espíritos é que irão nos apontar o caminho, pois parece que a explicação do fenômeno está toda nas respostas que eles deram às seguintes perguntas. Então, aqui, essa introdução é interessante que o Kardec ele vai admitir, né? Mas, ou seja, primeiro ele afirma que há aparições verdadeiras, mas não haverá alucinações no sentido que se atribui a esta palavra, e ele também admite, né, sem a menor dúvida. Mas qual a sua origem? Então, o Kardec ele vai levar essas perguntas para a espiritualidade superior, e ele nos traz aqui. A pergunta primeira é a seguinte: as visões são sempre reais? Não serão algumas vezes efeito da alucinação? Quando se vêem, por exemplo, em sonho ou de outra maneira, o diabo e outras coisas fantásticas que não existem, não será isso produto da imaginação? Né? E Kardec era um homem corajoso no sentido que ele também não se prendia, né, a crenças, né? Então, ele faz a pergunta aqui e ele está aberto. Porque se ele descobre que realmente é tudo uma alucinação, ele vai por outro caminho, né? O que ele está procurando aqui não é firmar um pensamento, não é comprovar uma ideia dele ou o que ele acha. O que ele está trabalhando aqui é em busca da compreensão verdadeira, ou pelo menos a possível, né, para nós nesse momento. Então, as visões são sempre reais? Não pode ser efeito da alucinação? Quando a gente vê a pessoa em sonho ou de outra maneira, ou outras figuras fantásticas como o diabo, não pode ser imaginação? Resposta: sim, algumas vezes.
Quando alguém se deixa impressionar por certas leituras ou por histórias de feitiçaria, ao se lembrar mais tarde dessas coisas, julga ver o que não existe. Imaginação, né? Mas já dissemos também que o espírito, sob seu envoltório semimaterial, pode assumir todas as formas para se manifestar. Um espírito zombeteiro pode aparecer com chifres e garras, se assim o desejar, para se divertir à custa da credulidade daquele que o vê. Do mesmo modo que um espírito bom pode mostrar-se com asas e com uma figura radiosa. Então, pode ser fruto da imaginação? Pode, mas também pode ser um espírito, né? Como o perispírito é plástico, né? Ele pode modelar, através do próprio pensamento, a forma que ele quiser. Segunda pergunta: poder-se-ão considerar como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas quando estão levemente adormecidas ou quando apenas fecham os olhos? Quando os sentidos se entorpecem, o espírito se desprende e pode ver longe ou perto aquilo que não lhe seria possível ver com os olhos. Com muita frequência, tais imagens são visões, mas também podem ser efeito das impressões que a vista de certos objetos deixou no cérebro, cujos vestígios conserva, como conservam os dos sonhos. O espírito liberto vê então no seu próprio cérebro as impressões que aí se fixaram, como numa chapa fotográfica. A variedade e a mistura dessas impressões formam conjuntos estranhos e fugazes, que se desfazem quase imediatamente, apesar dos esforços que se façam para retê-los. É a uma causa semelhante que se devem atribuir certas aparições fantásticas, que nada têm de reais e que muitas vezes se produzem durante uma enfermidade. Então, aqui termina a resposta, né, dos espíritos. E olha, a gente está falando de 1862, por aí, né? 60, né? 62. E você vê que a explicação aqui, ela, ela, ela bate hoje com o que a própria a neurociência fala sobre essas imagens retidas, né? Na mente, essa projeção. Aqui vai um comentário de Kardec. Admite-se que a memória seja o resultado das impressões que o cérebro conserva. É isso que eu estava falando. Mas por que singular fenômeno? Essas impressões tão variadas, tão múltiplas, não se confundem. Eis um mistério impenetrável, porém não mais estranho do que o das ondulações sonoras que se cruzam no ar e que, no entanto, se conservam distintas, né? As ondas de rádio, né? De telefone. Num cérebro saudável e bem organizado, essas impressões são claras e precisas. Em condições menos favoráveis, elas se apagam e se confundem, daí a perda de memória ou a confusão das ideias. Isto ainda parecerá menos extraordinário se admitirmos, como admite a frenologia, uma destinação especial a cada parte e até mesmo a cada fibra do cérebro. As imagens que chegam ao cérebro através dos olhos deixam ali uma impressão, em virtude da qual uma pessoa se lembra de um quadro como se o tivesse diante de si. Trata-se de uma questão de memória, pois nada se vê. Ou seja, não é uma visão, né? Mas sim uma a memória sendo trazida, né, de volta, né, naquele momento. Então a gente não está vendo um objeto, uma aparição, mas a gente chega até a falar. Eu lembro tão bem que eu posso dar detalhes, é como se eu estivesse vendo aqui na minha frente, né? Ora, em certos estados de emancipação, a alma vê o que está no cérebro,
E aí torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo as que mais a chocaram, segundo a natureza das preocupações ou as disposições de espírito. É assim que lá encontra de novo a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais esquisitos que ela viu noutra época, em pinturas ou mesmo em narrações, já que estas últimas também deixam impressões. A alma, pois, vê realmente, mas vê apenas uma imagem fotografada no cérebro. Em condições normais, essas imagens são fugazes, efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente. Porém, no curso de doenças, o cérebro se acha mais ou menos enfraquecido. O equilíbrio entre todos os órgãos deixa de existir, conservando somente alguns a sua atividade, enquanto outros permanecem, de certa forma, paralisados. Daí a persistência de certas imagens que as preocupações da vida exterior não mais conseguem apagar, como acontece no estado normal. Eis aí a verdadeira alucinação e causa principais das ideias fixas. Conforme se vê, explicamos esta anomalia por meio de uma lei muito conhecida, inteiramente fisiológica, a das impressões cerebrais, embora nos fosse necessário lançar mão da intervenção da alma. Ora, se os materialistas ainda não puderam dar uma solução satisfatória para este fenômeno, é porque não querem admitir a alma. Por isso mesmo dirão que nossa explicação é má, já que nos apoiamos em um princípio que é contestado. Contestado por quem? Por eles, mas admitido pela imensa maioria das criaturas, desde que houve homens na Terra. A negação de alguns, portanto, não pode constituir lei. Nossa explicação é boa. Apresentamos a nossa pelo que ela possa valer, em falta de outra, e se quiserem, a título de simples hipótese, enquanto não aparecer coisa melhor. Tal como foi dada, pode explicar todos os casos de visão? Claro que não. Desafiamos, porém, os fisiologistas a apresentarem uma explicação que, do seu ponto de vista exclusivo, resolva todos os casos, já que nada dizem quando pronunciam as palavras sacramentais, superexcitação e exaltação. Sendo assim, e levando-se em conta que todas as teorias da alucinação se mostram incapazes de explicar todos os fatos, é que existe alguma coisa além da alucinação, propriamente dita. Nossa teoria seria falsa se a aplicássemos a todos os casos de visão, porque alguns poderiam contradizê-la. É, porém, legítima desde que restrita a alguns efeitos. Então, eu acho interessante, né? O Kardec. Nossa explicação é boa? Pode explicar todos os casos de visão? Não dá para explicar todas. Mas a explicação, né, a título de simples hipótese, é que a apresentamos. Mas, e os fisiologistas, os materialistas, né? Eles podem dar todas as respostas para a questão? Também não. Só que eles não se apoiam em outra coisa, né, que não seja o materialismo em si, né? Então fica nem como hipótese eles querem trazer. Então esse é Kardec, né, fazendo o papel dele de mostrar a racionalização em cima desses fenômenos, né, ao tempo dele. Enquanto a gente fazia o estudo desse tema, a gente está fazendo o estudo e olhando para a ciência da época de Kardec, né? Inclusive, ele vai citar a frenologia, que a gente vê que, na atualidade, já tem muitas coisas que a frenologia não só não preenche, como estava equivocada. Mas, assim, hoje é fácil de falar estava equivocada, porque na época não era um equívoco, era o entendimento, era o que a ciência alcançava. Então, não necessariamente equívoco, né? Mas era a compreensão que se tinha. E quanto mais a gente vai adquirindo esses conhecimentos, a gente vai se libertando da nossa ignorância e a gente vai corrigindo.
pelo menos deveria ser assim, né? Mas na ciência, pelo menos, funciona dessa forma. Então, enquanto a gente estudava esse tema, a gente ficava pensando como é que a ciência em si explica isso, especificamente a neurociência, porque trabalha nesse campo, né? Principalmente do sonho, da imaginação. E aqui não é uma visão espírita, aqui é tipo um geralzão sobre como é que a neurociência vê esses estados, né? Então, por exemplo, no estado de transição sono-vigília, eles têm até um termo técnico aqui, né, que fala hipnagógico, hipnopômpico, para determinar sono e vigília. O que Kardec descreve como quando estão levemente adormecidas ou quando apenas fecham os olhos, que ele fala isso no trecho, né? Que é aquele transe, né? Aquela transição de meio dormindo acordado, né? Isso bate muito com essas experiências. Imagens vívidas, rostos, cenas, sons, sensação de presença, etc., que aparecem na passagem entre vigília e sono. Isso é considerado comum e não necessariamente patológico. A neuroexplicação curta, né? O resumo do resumo do resumo, né? O cérebro entra parcialmente em modo de sono, de sonho. Vocês já ouviram falar nesse, o REM, né? Não é aquela banda de rock, não, tá? Movimentos repetitivos dos olhos, né? Rapid Eye Movement. Imagine, imagética forte. Enquanto há algum grau de consciência e monitoramento do ambiente. Presença no quarto, intruso, figuras sombrias, muito ligado à paralisia do sono. A sensação de alguém ali e figuras ameaçadoras, como o diabo e outros seres, são super típicas da paralisia do sono e do que a literatura chama de felt presence, sensação de presença. Há hipóteses fortes envolvendo a integração do esquema corporal e autopercepção. Regiões como a junção temporoparietal barra TPJ entram em conflito, o que facilita a sensação de um outro agente no espaço pessoal. Uma explicação curta. Um erro de modelo do corpo no self, mais medo fisiológico gera uma interpretação social. Tem alguém aqui. Terceiro, chapa fotográfica no cérebro. Memória, mais reativação, mais mistura. Lembra que o Kardec fala sobre isso, né? Sobre, né, aquela imagem que nós temos de um quadro, por exemplo. Hoje a gente falaria em reativação de traços de memória e imagética mental. Conteúdos recentes e antigos podem subir como imagens, especialmente em estado de baixa vigilância, febre, privação de sono, estresse. A pesquisa contemporânea mostrando como experiências pré-sono influenciam atividade neural e conteúdo mental durante o sono e transições. Explicação curta. Não é a retina vendo, é o cérebro gerando conteúdo a partir de memória mais expectativa. Predição, expectativa. O cérebro completa o que falta. Um quadro bem usado hoje é o de processamento preditivo. Percepção é uma construção que combina sinal sensorial com modelos internos, expectativas. Quando o equilíbrio fica enviesado por estresse, psicose, drogas, privação de sono, etc., pode surgir experiência perceptiva sem estímulo suficiente, isto é, alucinação, como percepção inferida demais. Isto conversa diretamente com o exemplo do Kardec. Leituras, histórias, crenças que impressionam e depois aparecem como vivência. Durante a enfermidade e persistência de imagens. Fisiologia mais rede visual. Em doenças e condições específicas, alucinações visuais podem vir de alterações no córtex visual e redes associadas. Um exemplo clássico é a síndrome de Charles Bonnet. Pessoas com perda visual podem ter alucinações visuais complexas, com evidências de atividade cortical visual alterada. Uma neuroexplicação curta.
Quando falta entrada sensorial limpa, o sistema visual pode soltar conteúdo internamente. Desinibição, desinibição, desequilíbrio de processamento. Ou seja, mesmo cego, ele vai trazer a imagem que está, né, no campo visual que foi armazenado no cérebro, na memória, né? Onde isso toca e aonde não toca, a tese de Kardec. A neurociência explica muito bem o conjunto alucinação e imagens de transição, influência de memória, crença, doença, sono. E olhando só essa parte, dá até para dizer que Kardec estava tentando encaixar isso com as ferramentas conceituais do século XIX. E de uma certa forma, se vocês notarem, não é só nesse campo aqui, não é só nesse tema. Tem muita coisa que os espíritos falam para Kardec numa linguagem que quando você vai ler as entrelinhas, na época ficava meio difícil de entender. Mas quando você vai ler nas entrelinhas, você vê que ele está falando exatamente o que a ciência atual descobriu. Ou seja, os espíritos já estão falando para Kardec o que eles podem fazer com que Kardec faça alguma analogia. Mas não vai falar com aquela linguagem científica, porque nem existia na época, né? Onde que eu quero chegar com isso? Que tem muitas coisas que os espíritos vão falar para Kardec que praticamente o Kardec já tem a resposta. Ele não tem a comprovação experimental científica para provar aquilo, porque a ciência não está adiantada. Mas da parte espiritual, ele sabe os fenômenos pelo espírito e a espiritualidade explica como é que funcionam as coisas. Só que ele não tem como comprovar e ele não está ali para comprovar a ciência física, né? Ele está ali para estudar ambos os fenômenos. Ou seja, é um homem à frente do seu tempo, porque ele vai trazer coisas que a ciência só vai fazer os postulados mais tarde, né? Por isso que nós colocamos aqui, né? Kardec estava tentando encaixar isso, as ideias que são trazidas com as ferramentas conceituais do século XIX. Mas a neurociência, como ciência empírica, trabalha com o que é mensurável: cérebro, comportamento, relato, contexto. Então, ela tende a tratar a aparição como experiência perceptiva e a perguntar quais mecanismos neurais geraram essa experiência, sem precisar postular um agente extracorpóreo. Então, não é o campo, né, digamos assim, da ciência, e é por isso que o Kardec já vem falando, né, que ciência e religião, elas não estão ali para se confrontar. Uma vai fazer o complemento da outra. E ele traz o caso da religião porque é a visão espiritual, né? Não estamos falando de religião em termos de instituição, mas a ideia espiritual, né? E ele usa essa palavra porque, como a igreja perseguiu muitos que estavam fazendo revelações, e essas revelações iam de encontro com as escrituras, houve meio que uma guerra entre ciência e religião, né? E para encerrar, eu trouxe aquela visão da neurociência, uma visão muito acanhada, né? Porque eu não tenho tanto conhecimento para fazer abordagem. Mas vamos ver como sobre a abordagem que Kardec fez. Primeiro, ele separa visão real de alucinação. Admite alucinação verdadeira, que é a imagem que a alma vê no próprio cérebro, chapa fotográfica de impressões. Mas diz que há também aparições verdadeiras que não deixam reduzir a isso, que não se deixam reduzir a isso. Então, ele admite as duas coisas, né? Ou seja, há visões que são do sujeito, psicofisiologia.
psicofisiologia. E há visões que são de relação, que é uma interação com o espírito. O encaixe espiritual, emancipação da alma. Quando os sentidos se entorpecem, sono leve, devaneio, febre, transe, etc. Kardec encaixa isso como emancipação. O espírito se desprende parcialmente e passa a perceber fora do regime normal dos órgãos físicos, né? Nesse estado, ele diz que a alma pode perceber, ou seja, ver de longe ou perto, como ele fala, ser impressionada por espíritos e também confundir percepções reais com imagens internas, a tal alucinação por impressões cerebrais. Isso daqui, né, é o que a gente estava falando. Dependendo da mediunidade, vem o tal do animismo. Por quê? Porque muitas vezes o médium ele também pode confundir o que é espiritual no sentido da erraticidade que ele está vendo do mundo espiritual que ele está tendo contato e as impressões que ele guarda, como as crenças. Então, nesse estado de alma, pode perceber, ver de longe e perto, ser impressionado pelos espíritos e também confundir percepções reais com imagens internas. Então, a parte espiritual não elimina o cérebro. Ela explica por que a consciência pode operar com mais autonomia e por que o conteúdo pode variar tanto. Terceiro, papel do espírito, do perispírito. O perispírito entra como uma ponte. Para o vidente, é pelo perispírito que o espírito encarnado recebe e traduz impressões, inclusive as que vêm de fora. Para o comunicante, aparente. O espírito desencarnado, usando o seu perispírito, pode tornar-se perceptível ao outro, dependendo, né, do grau. Assumir formas, com chifres, com figura radiosa, porque a forma visível depende do modo de apresentação e da finalidade moral psicológica da manifestação. Então, depende do espírito que está se apresentando ali, né? Qual é a intenção. Tá? Esse ponto é crucial. Ele explica por que a aparência pode ser simbólica, adaptada ao observador, ou até enganosa, sem concluir que não há espírito. Há espírito, mas a forma é plástica. Opa, ele está falando do perispírito, né? Da forma que aquele espírito toma, né? Espíritos zombeteiros e o folclore do diabo. A resposta dos espíritos que ele cita é bem direta. Algumas visões fantásticas podem ser produto da imaginação, impressões de leitura, medo, mistificação espiritual, um espírito inferior explorando a credulidade. Ou seja, Kardec encaixa o diabo de relatos populares como alucinação em alguns casos ou representação assumida por espíritos inferiores em outros, e não como prova de um ser metafísico, essencialmente o diabo. O fecho metodológico. No fim, ele faz um movimento bem científico. Não pretende que a explicação sirva para todos os casos, diz que a teoria é legítima quando restrita aos casos que ele explica, e desafia o fisiologista a explicar todos os casos só com superexcitação e exaltação. Então, o encaixe espiritual há um campo de fenômenos que a fisiologia explica, impressões, estados. E há um campo que exige considerar interação inteligente extracorpórea, mediada pelo perispírito e favorecida pela emancipação. Ou seja, Kardec, ele está dizendo o que aqui? Né? O que que ele falou conosco através das explicações? Que a gente nunca pode levar só uma coisa em consideração. Temos que levar todas as coisas em consideração. Quando ele começa a falar dos espíritos glóbulos, ele começa exatamente pelo que mais impressiona a gente. Ele falou da poeira, da ação do calor nas partículas que estão voando, né? Depois ele vai para o nosso corpo físico, falando do olho. Aí depois ele vai entrar no, nos fenômenos realmente espirituais. Cada vez que a gente estuda essa parte, aí eu entro naquele campo da esquizofrenia,
E eu fico o tempo todo pensando, será que é espiritual? Será que tem coisa espiritual ali? Se tem coisa fruto, né, da própria imaginação, superexcitação do cérebro? É algo que a fisiologia realmente não tem como explicar, né? E nem nós, a gente não consegue distinguir. Eu lembro daquele filme e fico pensando exatamente nisso. Até onde tinha lado espiritual ali, até onde era fruto da superexcitação Você sabe do... que eu cheguei a uma conclusão, e eu falo conclusão porque ainda não consegui pensar outra coisa. Então, a minha conclusão até hoje sobre esquizofrenia é a seguinte: eu acho que é espiritual, mas não necessariamente uma obsessão. Quando eu falo que é espiritual, é do próprio espírito. Para mim, ainda são espíritos que estão presos a algum. São duas coisas, na verdade. Eu trabalho com duas ideias. A primeira parte espiritual, eu penso que muitas vezes esses processos ainda são processos de vidas passadas que o esquizofrênico traz, sabe? Eu penso assim. E a outra coisa é puramente fisiológica, porque, por exemplo, que nem aquele filme lá do Leonardo DiCaprio, a Ilha a Ilha do Medo, né? Naquele caso, se a gente fosse analisar hoje aquele caso, né, do ponto de vista espírita, eu diria que ali não é nada espiritual, porque ali você vê que é um trauma que ele viveu. Ele chega em casa, a mulher tinha matado os três filhos, ele mata a mulher e ele nega aquilo depois, ele tenta negar. Então a força com que ele carregou aquele choque que ele viveu e depois o tentar apagar o passado, ele criou uma história colocando ele de fora. Só que inconscientemente ele traçava o nome e sobrenome dele, ele misturava, né? Por isso que o psiquiatra depois ele fala para ele: você sabe por que é fulano de tal? O que que significa fulano de tal? Aí você pega o outro aqui, aí você faz você, é você. Então, se a gente fosse analisar aquilo ali, a gente poderia dizer que é espiritual? Para mim, não. Para mim, aquilo ali é realmente um choque cerebral. Ah, eu lembrei o que eu ia falar e tem muito a ver com o que a gente está conversando agora, nesse momento. Agora, só para concluir isso aqui, depois eu falo. Quando a gente fala, é espiritual, eu acho que a maioria desses processos, não vou falar que é 100%. Pode até ter um caso de uma obsessão e que a pessoa acabe, né, ficando transtornada ali, pode haver? Pode haver. Mas eu acho que A é mais um. defesa? Não, eu estou falando, é mais uma coisa individual, é uma coisa que eu trago de outra vivência, que muitas vezes eu não consigo me desvencilhar, é uma coisa que eu tenho que vencer e eu acabo vivenciando isso aqui ainda, né? Agora, pode ser uma obsessão que te leve a você ficar louca, também pode, porque tem espíritos que trabalham para isso, né? Tem espíritos que, por exemplo, aparece pro camarada, aí o cara fica aterrorizado gritando, porque a intenção de quem apareceu é fazer você parecer louco. Existem esses processos, né? Por isso que a gente fala que no manicômio tá cheio de médium, né? Porque eles não entendem a mediunidade, o cara aparece que nem um diabo para eles, que vai agarrar, ele fica, grita desesperado, aí fala é que é esquizofrênico. Não, não, porque tá vendo coisas que não existem, não. Às vezes é mediunidade. Então, eu acho que dá pra gente ver essas três coisas, né? Pode ser espiritual, pode ser alguma coisa do próprio espírito que ainda tem que vencer, e pode ser o processo psiquiátrico mesmo. E o que eu ia falar, que eu falei que não lembrava, é por isso que eu desafio aqui qualquer médium a falar 100% como é a erraticidade.
Não tem como. Não tem como. Como é que você vai saber como é lá o plano espiritual? Não tem como. Porque enquanto você voltar para o teu corpo físico e estiver com o teu cérebro, tudo que você trouxer do plano espiritual, você vai ter que associar alguma coisa que você possa fazer analogia. Então, a É, única maneira de você saber como é a radicidade é estando lá. é. Por isso que a Eliane uma vez me perguntou: Ah, mas eu sonhei com a minha avó. Ela estava lá no quartinho, estava na casa. Eu falei: Eu também, eu já sonhei com a minha mãe. Eu estava lá na Nina Ribeiro, a casa que a gente morava. Eu conseguia ver os móveis, eu estava lá. Existe? Não, é que eu preciso ter a referência. Por isso que não dá para você falar como é a erraticidade, né? Então, a única forma de nós, encarnados, saber como é a erraticidade é estando lá. Realmente. Então, é por isso que quando entra nessa parte de sonho, eu acho que a parte mais complexa que tem para a gente, que não deveria ser, porque se você entende isso, mas a grande confusão está nisso. Você cria nosso lar, você cria casa, você. E você sabe por que isso toma força? Não é por conta da história dos espíritos, não. É porque todo mundo já sonhou com a avó na cozinha da casa dela. E às vezes até numa casa que você não conhece. Aí você imagina que é a casa dela lá, entendeu? Então por isso que essas histórias elas tomam muita força, porque você vive isso. É igual eu explicando para a moça que não sai uma coisa de você e vai para o outro através do passe. Mas ela é médio vidente, ela tem as percepções, né? Muita gente já me falou que via como se estivesse caindo uma chuva de coisas da mão, né? Então, quer dizer, se a pessoa vê, ela deduz que está saindo. Até você explicar, né, que você não consegue pegar no gás, que você não consegue pegar a eletricidade. A eletricidade, se você estiver fazendo terra, você pega, né? Mas você não consegue pegar o ar, mas o ar existe. Então, essas teorias de nosso lar, de umbral, essas coisas tomam força porque muita gente já sonhou com um demônio, né? Muita gente já sonhou com coisa ruim. Aí passam a acreditar que realmente existe casa, existe não sei o quê. Então, quer dizer, você encontra, você vai, você vê a casa, você vê a pessoa, e aí entra também os espíritos querendo também, né? Te enganar. Então, o João estava mais do que certo, né? Não acreditei em todos os espíritos. É. Então, mesmo que seja uma aparição, mesmo que seja enfim, né? Então tem muita coisa para te avaliar. Mas o foco aqui do estudo era basicamente esse, né? Kardec tentando explicar que determinados fenômenos físicos não podem ser tomados como espirituais. Mas nem por isso você pode dizer que não existe fenômeno espiritual, porque você pode explicar pelo físico. Aí ele traz, então, questões espirituais para os fisiologistas explicarem. Eles não explicam. Mas ele explica espiritualmente os fenômenos que os fisiologistas não explicam. E ele deixa em aberto. Diz, então, a hora que vocês tiverem uma resposta melhor, vocês entrem em contato. A edição que Kardec finaliza é a segunda edição. Ele não mexeu mais no livro. Então, quer dizer que até ele morrer não teve resposta nenhuma. Nem hoje. E nem hoje. Nem Nem hoje, né? hoje. Não Nem dá. hoje. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. O pessoal da física aí tá atrás do que é matéria escura, tá querendo saber qual é a origem do universo. Se a gente falar para ele que Kardec já achou isso, que é o fluido cósmico universal, né, estão procurando até hoje, mas não admitem. Por quê? Ainda tem o preconceito, né? Porque é uma coisa espiritualista, né? Então eles não acreditam em espírito nem em Deus, então não serve explicação. É, isso aí. Encerramos assim, então, nosso estudo. Fechamos o capítulo 6º.
foi bem extenso, né? Fizemos bastante reflexões em torno de todos esses assuntos, e não vai ser diferente para o próximo, no capítulo 7º, Bicorporeidade e Transfiguração. Aparições de espíritos vivos, homens duplos, Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua, que são famosos, né, por terem, segundo a igreja, milagre. Segundo a doutrina espírita, a gente vai ver as explicações para isso, né? Vespasiano, transfiguração, invisibilidade. Bem, cena dos próximos capítulos. A gente se encontra então no próximo estudo. Um beijo no coração de todas e até